Serei seu professor nesta videoaula de aterramento elétrico segundo a NBR 5410. Vamos começar? Os temas desta videoaula serão aterramento, esquemas de aterramento, medição de aterramento. O aterramento elétrico é um item fundamental para a qualidade e a segurança das instalações elétricas. Portanto, esse aterramento é previsto em norma, seja a sua necessidade nas instalações elétricas, bem como ele deve acontecer nas instalações. Então vejam só, a instalação elétrica ela é dotada das fases e do neutro. Isso é para o funcionamento dos equipamentos. O aterramento elétrico ele não é primordial para o funcionamento do equipamento, mas a norma exige que haja aterramento elétrico nas instalações. Isso porque, numa eventual fuga de corrente, num eventual curto-circuito, o aterramento ele pode ser importante para não danificar o equipamento e, principalmente, proteger as pessoas que estão acessando esse equipamento. É por isso que a norma cobra que o aterramento deve acontecer em todas as instalações elétricas. Agora, existem vários modos de fazermos aterramento. Por isso, nós temos que observar se para aquela instalação o aterramento correto foi realizado. Se não, o aterramento fica meramente ilustrativo. E não é isso que deve ser esperado de um profissional da área elétrica. Ainda que você coloque ali um aterramento apenas para uma inspeção de uma concessionária, uma inspeção de um corpo de bombeiros, ele precisa ser efetivo. Porque ele sendo efetivo, isto vai permitir que muitos acidentes sejam evitados. Então vamos saber algumas características mais sobre o aterramento elétrico. Bom, o nome aterramento é de fato uma conexão do circuito à terra. Por que a terra? Porque a terra é uma massa onde nós podemos descarregar elétrons. Então, quando os elétrons estão em fuga ou estão sobrando em alguma situação adversa, é para a Terra que nós devemos enviar esses elétrons. Se nós enviamos esses elétrons para a Terra, nós estamos evitando que as pessoas recebam esses elétrons e então recebam descargas atmosféricas, recebam choques elétricos. Então vamos lá. Nós vamos ter sempre hastes enterradas a essa massa de terra e a essas hastes nós conectaremos os conectores, levando aos condutores de aterramento e tudo isso vai para o nosso painel elétrico. Aqui é que nós vamos falar com um pouco mais de características sobre como montar um aterramento elétrico. Bom, percebam por essa imagem que nós temos aqui fora do quadro elétrico o chamado BEP. O BEP é o barramento de equipotencial principal. Ou seja, nesse barramento de BEP, nós devemos conectar todas as soluções de aterramento. E olha só que interessante, nós temos aqui uma haste de aterramento, que foi enterrada na terra e puxado um conector com um condutor, levando isso até o BEP. E além dessa haste de aterramento, nós temos também um condutor conectado à fundação. Essa é a melhor maneira de nós proporcionarmos um bom aterramento. É utilizarmos a própria fundação da estrutura de um prédio como haste de aterramento. Então toda a estrutura de prédio toda a estrutura de construção tem as estacas concretadas vários metros abaixo do nível do solo. Isso por si só já é uma boa alternativa de aterramento. Então você pode e deve puxar essa alternativa para o seu BEP. Então no BEP nós vamos conectar todas as soluções de aterramento possíveis para uma instalação. Até mesmo, vejam só, a parte metálica de uma tubulação. Ela também deve ser conectada ao BEP, porque ela também pode ajudar a difundir os elétrons para o aterramento. E então, do BEP, nós vamos puxar um condutor que será levado até o barramento de terras do nosso painel. O nosso quadro de distribuição de luz e força que vai fazer a distribuição dos diversos circuitos
e cada circuito deve levar também um condutor de proteção, ou terra, chamado PE. Esse condutor de proteção é importante também que ele seja ou da cor verde ou da cor verde-amarelo, chamado brasileirinho. Então é muito importante que nós façamos assim a nossa instalação elétrica, porque é assim que a norma prevê. E nós, profissionais da área de elétrica, de eletroeletrônica, temos que trabalhar em conformidade com a legislação, senão você pode sofrer até mesmo um processo civil, né, caso haja algum acidente sério na sua instalação elétrica, ou a instalação elétrica que você foi responsável. Bom, visto já essa característica da montagem, nós vamos falar agora dos esquemas de aterramento. Nós temos vários esquemas previstos em norma para justamente adaptar a cada local o aterramento mais viável. Porque nem sempre nós vamos ter a possibilidade de enterrar diversas hastes de aterramento, nem sempre nós teremos a possibilidade de passar uma série de cabos nas tubulações. Por isso a legislação ela acaba sendo bastante flexível nesse sentido, em que você pode escolher o esquema de aterramento para cada aplicação. Então vamos lá. Nós temos aqui o chamado esquema TN. No esquema TN nós temos o condutor neutro junto do condutor terra, né, sendo aterrados na alimentação do circuito. Então há uma conexão aqui entre condutor neutro e o condutor de aterramento. Depois, isso vai de maneira individual para cada carga. Então, vão ter as cargas que vão puxar o neutro e o condutor de proteção, outras cargas trifásicas que utilizam apenas as 3 fases e o condutor de proteção. Esse é o esquema TN. No esquema TN-CS, uma derivação do esquema TN, nós temos uma junção do condutor de proteção e o condutor neutro. Então nós chamamos o condutor PEN. E em algum momento você pode derivar isso, né, para as cargas de maneira distinta. No esquema TNC, nós continuamos tendo o mesmo condutor para neutro e aterramento, mas agora ele é exclusivamente sendo conectado às cargas. Não temos derivação entre neutro e terra. Então nós temos o esquema TT, né, que é um dos melhores, um dos mais recomendados. Veja que no esquema TT nós temos o condutor neutro sendo aterrado na alimentação e o condutor terra, ele passa a ser um condutor específico de cada carga. Então é muito comum que nesse esquema de aterramento TT nós tenhamos uma haste de aterramento sendo enterrada muito próxima ao equipamento. Então vai se instalar, por exemplo, um torno CNC, lá na empresa, né? Um equipamento de grande porte, mas com uma eletrônica bastante sensível. Então o manual do fabricante, ele solicita que você enterre uma haste de aterramento ali ao lado do maquinário, para garantir, né, uma melhor condução desse condutor neutro. Então esse seria o esquema TT. O que o fabricante está solicitando, na verdade, é um dos esquemas que está configurado na norma para previsão de aterramento. Já o esquema IT, ele trabalha de maneira semelhante, mas com diversas variações. Percebam que entre o condutor neutro e o condutor terra, já que ambos estão sendo aterrados, aqui existe uma impedância, ou seja, haverá uma diferenciação entre o condutor neutro e o condutor terra. Então, se nós precisarmos realizar uma descarga de elétrons, essa descarga será prioritariamente descarregada no condutor de proteção, porque há uma impedância entre o condutor neutro e o aterramento da alimentação. Assim como existe uma outra derivação do esquema IT, que não existe esse aterramento do neutro, né, apenas o aterramento do condutor de proteção. Ou ainda, nós temos aqui o condutor neutro sendo aterrado com a impedância na alimentação, mas as hastes individuais para cada uma das cargas. Ou ainda você tem uma haste e compartilha esse condutor de aterramento com as diversas cargas. Ou ainda uma haste de aterramento que compartilha o aterramento para o neutro com a impedância e para o condutor neutro das cargas. Bom,
Mas para fazermos a instalação de um condutor neutro, nós precisamos também verificar se aquele aterramento está a contento. A norma vai dizer que o condutor de aterramento tem que estar com uma impedância abaixo de 10 ohms. Então, condutor neutro abaixo de 10 ohms, você está satisfazendo o que a norma solicita. E para isso, nós vamos nos utilizar de alguns equipamentos. Então, nós temos o terrômetro, que é um instrumento que mede o aterramento. Esse terrômetro pode se dar de duas maneiras. O terrômetro com fio ou sem fio. No terrômetro sem fio, ele é muito simples. Ele parece um alicate amperímetro, ele tem uma garra, essa garra você coloca lá, ela abraça o condutor de proteção, e então você faz a medição. E o terrômetro com fio, ele vai ser dotado de alguns eletrodos. Esses eletrodos você vai conectar ao terra, são hastes temporárias de aterramento que você vai enterrar, e então você vai conectar uma garra no sistema, no condutor de aterramento. E aí ele injeta uma tensão nesse arranjo e então ele fará uma medição da impedância desse aterramento. Lembrando que deve estar abaixo de pelo menos 10 ohms. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. Este link vai demonstrar com muita propriedade os diversos tipos de aterramentos elétricos, para que você saiba qual o melhor tipo de aterramento para cada aplicação. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto aterramento elétrico segundo a norma NBR 5410. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!